E pronto, tá gravando. Vamos começar, pessoal. Bem-vindo de volta, né? A gente imaginou 2 meses atrás, tá? Que a gente já pudesse tá de volta no presencial, mas infelizmente as coisas na pandemia não tomaram o rumo que a gente estava esperando, que a gente estava imaginando, por uma série de fatores que não vem a gente ficar comentando aqui, não vem ao caso. A gente ainda está com contágio muito elevado, número de mortes muito elevado, né? Então, todos os colégios, né, e todos os professores acharam prudente, acharam por melhor ainda manter vocês no sistema online, tá bom? Então, é importante que vocês se adaptem a essa nova realidade. Esse ano não tem previsão de retorno, né? Pode ser que retorne daqui a 2 meses, pode ser que não retorne, tá? Então já estão falando em outubro, tem gente falando no ano que vem, tem gente falando em setembro, então cada um está falando uma coisa. Aqui no JLMed não tem nenhuma data de retorno, tá? A gente não tem nenhuma data, tá? A gente vai voltar no dia tal. Não existe essa data. A gente só vai voltar quando a situação estiver normalizada para não expor vocês ao risco. Só para dar um exemplo, que é do futebol e que poderia perfeitamente acontecer dentro do ambiente de sala de aula do curso. Teve um jogo de futebol ontem que ele foi cancelado minutos antes de começar, que foi o jogo do Goiás contra o São Paulo, porque 10 atletas do Goiás testaram positivos para coronavírus, sendo que 8 eram do time titular. Ou seja, o time simplesmente não tinha quem escalar, né? E até onde eu sei, eu acompanho futebol, todo mundo seguindo os protocolos, tá bom? Então, não é porque o protocolo está sendo seguido, não é porque está todo mundo de máscara, né, que o contágio ele não vai se dar. O vírus é invisível, a gente não vê onde está o vírus, né? Então, se por acaso a gente toma uma atitude imprudente e reabre o curso e um de vocês, e só um de vocês, está infectado, poderia infectar a turma inteira, os professores, né, e vocês levarem esse vírus para casa, infectar a família de vocês, o pai de vocês, né, poderia tomar uma proporção perigosa. Então, enquanto o vírus estiver circulando com a frequência que ele está circulando, a gente vai continuar com esse sistema online, tá bom? Só para esclarecer a vocês, porque eu não sei se o Rômulo falou sobre isso, mas a aula anterior foi a dele, e a minha, a Jarline deve comentar isso com vocês também, mas é só para ficar bem claro que tudo isso que a gente está fazendo é para proteção de vocês, tá? É claro, gente, que o ideal, né, didaticamente, é a gente fazer aula presencial, né? A aula presencial, ela é melhor do que a aula online. Eu estar próximo de vocês, ver o que vocês estão escrevendo, ver o que vocês estão fazendo, tá? Mas com o cenário que está desenhado, tá? O melhor que a gente pode fazer é esse tipo de aula, é aula online nesse formato que vocês já estão fazendo desde março, tá bom? É sacrificante para vocês, é sacrificante para a gente também, é um outro preparo de aula, dá muito mais trabalho, só para vocês saberem, preparar uma aula online do que uma aula presencial, não tem nem comparação, tá? Dá muito mais trabalho. E todos nós estamos tendo que nos adaptar, e a gente vai passar por isso como a gente já passou por muitas outras dificuldades da nossa vida, tá bom? Então, vamos começar, tá? Para esse segundo semestre em Matemática 1, eu escolhi o assunto de matrizes, tá? A gente vai falar sobre matrizes. O nosso primeiro slide, que é o título. Na apostila que vocês receberam hoje, a aula está como matrizes, determinantes e sistemas lineares. E eu vou dar nessa ordem, tá bom? Hoje eu vou dar uma aula de matriz, no dia 17 de determinantes e no dia 24 de sistemas lineares, tá? Então, no mês de agosto, a gente vai ver essa parte. E no dia 31 eu vou fazer bastante exercício. Vou dar até alguns a mais do que vocês têm na apostila, tá bom? Para o pessoal que vai fazer Enem, existe assim, mas matriz não cai no Enem. Pois é, a matriz não caía no Enem, não é? Realmente, se eu desse essa aula há 5 anos atrás, eu ia falar para vocês com toda a tranquilidade que matriz não cai no Enem. Só que está sendo cobrado agora a matriz, tá bom? E se está sendo cobrado matriz, nada impede de que seja cobrado uma coisa mais aprofundada.
né, propriedades mais específicas de determinante, a própria matriz numa visão mais aprofundada, tá bom? Então, o Enem, ele não tem um conteúdo engessado, tá? Os conteúdos, eles vão mudando e vocês têm que estar preparados para tudo. Eu não vou aprofundar muito matrizes, mas a gente vai ver com um nível de detalhamento bacana, tá bom? Vocês vão aprender aquilo além do que é necessário para o Enem, porque se o Enem esticar a corda, vocês vão estar preparados e não vão ser pegos de surpresa. Então, vamos lá, pessoal. Definição de matriz. Então tá aqui, ó. Matriz é uma tabela com elementos organizados em linha e colunas. Eu acredito que a definição de matriz, e todos vocês saibam, né, que é uma organização, é uma tabulação dos elementos, né? Eles são organizados em linhas e colunas. Representamos a matriz por uma letra maiúscula, essa simbologia é importante, e seus elementos por letras minúsculas. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. O Azão 23 é uma matriz com elementos organizados em 2 linhas e 3 colunas, totalizando 6 elementos. Então é como se fosse uma coisa assim, pessoal. Ó. Quando eu quero escrever uma matriz A2 por 3, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. O primeiro, esse cara aqui, é sempre linha e o segundo é sempre coluna. Isso é importante. Linha, coluna. E eu coloquei, por exemplo, ó, o A13, tá? A gente vai ler A13, perdão, mas o certo é você ler elemento da primeira linha e da terceira coluna. Tá aqui, é o elemento localizado na primeira linha e na terceira coluna. Só que na prática, no dia a dia, a gente acaba falando o A13, né? Mas o certo é elemento da primeira linha e da terceira coluna. Então, vou dar um exemplo aqui de matriz 2x3. Tem 2 linhas e 3 colunas. Vamos pegar essa matriz aqui, ó, tá? Com 2 linhas e 3 colunas. E onde estaria o A13? É como se fosse um sistema de coordenadas. Ele está na primeira linha e está na terceira coluna. Então ele está aqui. Ele é o 0, né? O elemento da primeira linha e da terceira coluna é o 0. Tá? Então é como se fosse um sistema de coordenadas, é um sistema posicional, tá certo? Então a gente vai usar a letra maiúscula para representar a matriz e letra minúscula para representar o elemento. Sobre esse slide, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade aqui, pessoal. Vamos para a próxima. Se alguém quiser fazer um comentário depois sobre um slide anterior ou alguma coisa que não tenha nada a ver com o slide, também pode fazer, tá? Tá aberto aí para vocês. Lei de formação. Tá? Vamos lá. Uma matriz é genericamente representada por AMN. A gente vai usar muito essas letras, a letra M de mamãe e a letra N de neném, para representar linha e para representar coluna. Essa é uma maneira genérica da gente se referir à matriz, tá? Com M linhas e N colunas. Seus elementos por A e J. Então, é A minúsculo e J significa o elemento que ocupa a iésima linha e a jésima coluna. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ó. Por exemplo, o Azinho 5,4 significa o elemento que ocupa a quinta linha e a quarta coluna. Então, você tem a matriz aqui com 5 linhas e 4 colunas, né? Então, ó, esse aqui é um elemento que está na quinta linha e na quarta coluna, ele está por aqui. A matriz não precisa ter necessariamente 5 linhas e 4 colunas, mas esse elemento está na quinta linha e na quarta coluna. A matriz pode ter 200 linhas e 300 colunas. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu já falei para vocês no slide anterior. Agora, pessoal, o que vem a ser a lei de formação? Ó, aí eu dei um exemplo, porque já pode cair exercício com isso. Considere uma matriz Azão 3,2 definida da seguinte forma. Quando a gente escreve A e J, a gente está falando assim que um elemento genérico dessa matriz, tá? Que está na linha I e na coluna J, ele pode ser 2I menos J se o I for maior do que o J, 3i se o i for igual a j e 4 se o i for menor do que j. Leandro, da onde você tirou esse 2i menos j, esse 3i e esse 4?
da minha cabeça. Isso é um exemplo, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. Eu poderia dar para vocês qualquer instrução. Eu poderia dizer o seguinte, ó, que cada elemento A e J, ele é 2i elevado a J, se o i for maior ou igual a J, ou ele vai ser 4J se o i for menor do que o J. Isso eu estou tirando da minha cabeça, tá? É como se eu estivesse dando instruções para o computador montar automaticamente essa matriz seguindo essas regras. Então, a gente vai montar a matriz que atende a essa lei de formação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu tenho uma matriz A32, ou seja, se eu tenho uma matriz 3 por 2, a primeira coisa que eu vou fazer é representar genericamente essa matriz. Ela tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou colocar os elementos aqui, ó. 2, 1, 2, 2. Então, aqui estão os elementos dela. Primeira linha em primeira linha em segunda linha em segunda coluna, e assim sucessivamente, tá bom? Agora, eu vou olhar para cada um desses elementos e eu vou ver em qual instrução dessas 3 ele se encaixa, ele se adequa. Então, por exemplo, esse A11, que a gente vai chamar aqui vulgarmente de A11, né? Ele está nesse segundo caso aqui, ó, o i é igual a j. E se o i for igual a j, você tem que substituir o elemento por 3 vezes o i. Então, eu vou colocar de outra cor aqui como é que vai ficar essa matriz. A hora que você aplicar os comandos, esse primeiro elemento, que é o A11, como o i é igual ao j, ele vai ficar 3i, que é 3. Alguém não entendeu ou quer que eu repita por que esse primeiro elemento é 3? Vamos ver esse segundo aqui, ó, A12. Esse A12, ele tá, ó, primeira linha e segunda coluna. Aqui o i é menor do que o j. E sempre que o i for menor do que o j, a gente vai colocar o número 4. Tá? Tainá, você tá me escutando direitinho? Só para ver se eu não caí. Tá assim, tudo normal. Beleza. O áudio tá bom? Aham. Tá bom. Então vamos lá. Pessoal, A21 é segunda linha e primeira coluna. Aqui o i ele é maior do que o j. Se o i é maior do que o j, eu vou para a primeira condição. Eu vou substituir por 2 vezes o i menos o j, que dá 3 também. O A22, o i é igual ao j. Então, eu vou fazer 3 vezes o i. O i aqui, no caso, é 2, então vai ser 6. O A31, o i é maior do que o j. Se o i é maior do que o j, eu vou fazer 2 vezes i menos j. Vai dar 5. E aqui o i também é maior do que o j. Então, vou fazer 2 vezes o i menos o j. Vai dar 4. Então, essa é a nossa matriz aplicada, tá, à lei de formação. Alguém não entendeu algum número? Quer perguntar alguma coisa? Isso que é a lei de formação de uma matriz. E o que vocês estão olhando aí já pode ser um exercício, tá? Já pode cair um exercício que fale sobre a lei de formação. Então, vamos dar um pulo aqui para o próximo slide. Leandro. Fala aí. Assim, uma questão que contextualiza e tudo mais. Como é que cairia isso? Não cairia? Ou seria mais direto? Como é que contextualiza a lei de formação? Por exemplo, uma questão que eu leio e falo assim, tá, isso aqui é para fazer lei de formação. Então, Inara, as questões que envolvem lei de formação, elas são bem menos contextualizadas, tá bom? Entendi, daí é mais direto, né? É mais direto, exatamente. As questões que envolvem, aí poderia ser uma questão talvez mais propensa a cair numa UERJ do que no Enem. Ah, sim, entendi. Tá? O que acontece? O Enem, ele contextualiza praticamente todas as questões, mas nada impede dele criar um enredo. Eu dificilmente vi um enredo
que você tenha que aplicar a lei de formação de matriz, ou seja, uma questão contextualizada com lei de formação de matriz, mas nada impede de uma questão dessa ser construída. E aí são as questões mais difíceis, porque são assuntos inéditos, né? Mas dá para fazer sim, Nara, uma questão contextualizada, só que vai ser uma questão muito mais técnica, beleza? Beleza. Eu posso falar sobre eu posso falar que eu estou montando um programa de computador e que nesse programa de computador eu estou dando as seguintes instruções para ele produzir uma determinada matriz. Eu posso criar um enredo para que seja aplicada a lei de formação, só que você vai ver claramente que é para aplicar a lei de formação. Tá bom? Porque ele vai te dar os comandos, ele vai te dar os códigos. Beleza. Que é isso aqui, na verdade, né? Ele vai ter que te dar isso aqui. Vamos para o próximo, então, que fala sobre operação, né? Ou seja, as operações entre as matrizes. O que eu quero que vocês tomem muito cuidado nessa parte de operações com matrizes é que operar matriz não se dá da mesma forma que a gente opera os números. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço 3 vezes 4, dá 12. E 4 vezes 3 também dá 12. Ou seja, a gente diz que o produto é comutativo. Tanto faz eu fazer 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. A gente vai ver que, por exemplo, em matriz isso não ocorre. Fazer uma matriz A vezes uma matriz B dá um resultado. E fazer B vezes A dá outro resultado ou nem tem como fazer. Então tomem muito cuidado. A mesma coisa, quando eu vou somar 2 matrizes, eu não posso somar ou subtrair quaisquer 2 matrizes. Precisa existir uma determinada condição para que eu consiga fazer essas operações. É o que a gente vai ver agora. Então, letra A, adição e subtração. Só podemos somar ou subtrair matrizes com o mesmo número de linhas e colunas. Quando as matrizes, pessoal, tiverem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, a gente vai dizer que as matrizes têm a mesma ordem, tá? Ordem da matriz é isso. É quando elas têm a mesma linha e a mesma coluna. Ou seja, você só pode somar uma matriz 4x3 com outra matriz 4x3. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou pegar aqui uma matriz. Eu vou pegar aqui uma matriz que tem 2 linhas, tá? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ela é uma matriz 2x3. Se eu quiser somar com outra matriz, ela também precisa ser uma matriz 2x3. Senão, não tem como fazer essa soma. Ela também precisa ser 2x3. E o resultado também vai dar uma matriz 2x3. E aí, a gente precisa observar o seguinte: como é que se faz? Qual é o algoritmo? Qual é o modus operandi? Como é que eu executo a adição e a subtração? Você faz elemento por elemento. Ó. O elemento A11 de uma com A11 da outra. É uma maneira mais intuitiva, tá? Então, ó, 1 mais 5, 6. 2 mais 0, 2. 4 mais 3, 7. 5 mais 3, 8. 0 mais 1, 1. E menos 1. Com menos 1, menos 2. O resultado também é uma matriz 2x3. Se fosse subtração, seria rigorosamente a mesma coisa. Tá certo? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a adição e subtração de matrizes? Todo mundo entendeu? Se for subtração, é rigorosamente a mesma coisa. Tá? E eu posso somar ou subtrair várias matrizes ao mesmo tempo. Posso somar 4 matrizes, posso somar 5 matrizes, desde que essas matrizes tenham a mesma ordem. Isso é importante ser observado. Letra B. Letra B. Multiplicação por escalar. Escalar é um número, tá? Um número real. Para multiplicar uma matriz por um número real, basta que multipliquemos todos os elementos da matriz por esse número. Também é extremamente intuitivo, tá? A adição, a subtração e a multiplicação por um número real são processos extremamente intuitivos. Ou seja, se você der na mão de alguém que nunca viu matriz, provavelmente ele vai executar dessa forma. Então veja o exemplo abaixo. Eu vou pegar o número 5
e vou multiplicar por essa matriz aqui, ó. Uma matriz 2 por 2. O que vai acontecer? O número 5, ele vai ser distribuído para todos os elementos. Eu vou multiplicar por todo mundo. Dessa forma, eu vou ter 5, menos 5, 10 e 15. E também vai ser uma matriz 2 por 2. Tá certo? Então, multiplicar por um número, por um escalar, é simplesmente pegar todos os elementos e multiplicar por esse número. Até agora tá fácil, né? Até agora tá tranquilo, até agora tá intuitivo. A graça acaba aqui. Por quê? Multiplicação de duas matrizes, além de existir uma pré-condição, já é um processo muito mais trabalhoso do que somar, subtrair e multiplicar por R$1. Aí eu coloquei, ó. Para multiplicar matrizes, é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, precisa acontecer isso. Literalmente, a gente escreve assim, ó. Uma matriz M por N só pode ser multiplicada por uma matriz B, N por alguma coisa. Ou seja, pessoal, esse miolinho aqui, ó, tem que ser igual. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, senão não rola a multiplicação, não tem como fazer. E o resultado, ele vai pegar o que sobrou, ele vai pegar as linhas da primeira e as colunas da segunda, quantidades, né? E eu escrevi isso aqui depois. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou dar um outro exemplo, tá? E aí eu vou dar um para vocês fazerem também, porque é essa parte que começa a dar trabalho. Na verdade, para ser sincero com vocês, da aula de hoje, o que dá mais trabalho é isso. O resto é nomenclatura e apresentação de definição para vocês. Então, por exemplo, pessoal, se eu tenho uma matriz 2 por 3, eu só posso multiplicar por uma matriz 3 por alguma coisa, sei lá, 3 por 4. E isso aqui vai dar uma matriz 2 por 4. Então, ó, vocês têm que olhar o seguinte. Esse miolo aqui tem que ser igual. Sempre que vocês tiverem um produto, uma multiplicação de matrizes, vocês têm que bater o olho nessa meiuca. Se for diferente, não rola, não tem como fazer. Ó, outro exemplo aqui, ó. Uma matriz A, 4 por 5, ela só pode ser multiplicada por uma matriz B, 5 por alguma coisa, sei lá, por 2. Isso aqui vai dar uma matriz C, 4 por 2. Alguém não entendeu essa ideia teórica da multiplicação de matrizes? Porque agora eu vou dar um exemplo como é que isso funciona na prática, tá? Eu vou pegar essa matriz aqui para vocês, que é uma matriz 2 por 2, e vou multiplicar por essa aqui, ó. 1, 4, 3, 0, menos 1 e 5. Essa aqui é uma matriz 2 por 3. Ela tem duas linhas e ela tem 3 colunas. O primeiro ponto, é possível multiplicar essas matrizes? É possível. Por que é possível? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E trazendo aqui para o português bem claro, o miolinho aqui é igual. Será que seria possível fazer o contrário? Multiplicar a segunda matriz pela primeira? Será que se eu invertesse a ordem da multiplicação, daria certo? A resposta é não, porque não dá para pegar a matriz 2 por 3 e multiplicar por uma 2 por 2, porque esse miolinho aqui não é igual, tá? Isso é a prova, pessoal, que o produto de matrizes não é comutativo, tá? Ou seja, A vezes B não é igual a B vezes A. Ah, Leandro, então não existe a possibilidade de uma matriz A vezes B ser igual a uma matriz B vezes A? Eu não disse isso, tá? Eu só falei que você não pode estabelecer como regra que o produto de matrizes é comutativo, porque eu acabei de dar um exemplo para vocês que isso não funciona. Eu consigo fazer A vezes B e nem existe B vezes A. Existem alguns casos que é possível, tá, você fazer A vezes B e fazer B vezes A e o resultado ser o mesmo, tá?
São matrizes que a gente diz que são comutativas, tá bom? Nessas matrizes comutativas eu consigo fazer A vezes B e B vezes A e dar o mesmo resultado, mas são bem raras. Então, vamos ver agora como é que faz. Prestem atenção como é que faz o produto. A primeira coisa, antes de fazer o produto de matrizes, eu preciso saber qual é a cara que tem a matriz da resposta. A matriz ela vai ser 2 por 3. Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, eu já vou deixar ela representada genericamente. Ó. A11, A12, A13, A21, A22 e A23. E como é que eu vou calcular cada elemento desse? Prestem atenção, porque isso dá trabalho pra cacete. Como é que eu vou calcular o elemento A11? Ele vai ser a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda. Dessa primeira matriz, pessoal, a gente só pega a linha. Vou colocar aqui, ó, só linha. E dessa segunda é só coluna. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz o produto de matrizes. Eu só pego linha dessa e só pego coluna da outra. E na hora de achar o resultado, de achar a resposta desse primeiro elemento, eu vou fazer um casamento. Eu vou fazer 4 vezes 1 mais 1 vezes 0. A resposta aqui vai dar 4. Quando eu quiser encontrar o A12, é primeira linha da primeira com a segunda coluna da segunda. Então, a primeira linha da primeira com a segunda coluna da segunda. Vai ser 4 vezes 4, mais 1 vezes menos 1, que dá 15. Quando eu quiser fazer o A13, é primeira linha da primeira com a terceira coluna da segunda. Vai ser essa galera aqui. Vai ser 4 vezes 3, mais 1 vezes 5, que é 17. Quando eu quiser fazer o A21, tá? Quando eu quiser fazer o A21, é segunda coluna desta matriz com a primeira linha, perdão, segunda linha da primeira com a primeira coluna da segunda. Vai ser 0 vezes 1 mais 3 vezes 0, que dá 0. O A22 vai ser segunda linha da primeira com a segunda coluna da segunda. 0 vezes 4, mais 3 vezes menos 1, que dá menos 3. E o último é a segunda linha com a terceira coluna. Vai ser 0 vezes 3, mais 3 vezes 5, que dá 15. E aí, se você quiser dar a resposta, é só montar a matriz que deu como resultado, né? 4, 15, 17, 0, menos 3 e 15. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o produto de matrizes? Alguém não entendeu como é que faz? Alguém não entendeu como é que faz, pessoal? Porque eu vou passar um exercício para vocês agora, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, vou corrigir e vou continuar com a teoria, tá? Vou puxar isso aqui para cima. Vou diminuir aqui para caber o nosso exercício, tá? Então eu vou dar um exercício completo para vocês trabalharem tudo que a gente viu até agora praticamente, ó. Eu vou pedir para vocês montarem uma matriz A. Tá? 2 por 3. Uma matriz A 2 por 3. Tal que cada elemento dessa matriz, cada elemento A e J, ele vai ser I elevado a J se o I for maior ou igual a J, e ele vai ser 3J se o I for menor do que J. E vocês vão montar uma matriz B 3 por 2, tal que cada elementozinho dela, que a gente vai representar genericamente por B e J, vai ser I menos J se o I for igual a J, e vai ser
2i se o i for diferente de j. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é montar essas duas matrizes. Depois que vocês montarem essas duas matrizes, eu vou querer que vocês determinem a matriz C, que é o produto de A vezes B. Então, determinar C. Tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso agora. Trabalhar duas leis de formação e trabalhar o produto de matrizes. Então, vamos lá, pessoal. Vou dar, são 11h36. Eu vou dar 11h45, eu vou corrigir, tá bom? Que vai dar um pouquinho de trabalho para vocês fazerem isso. Eu preciso que vocês façam, tá bom? A gente precisa simular ao máximo aqui um ambiente de sala de aula. Peguem um papel e uma caneta, eu vou deixar nessa tela e vou dar um tempinho para vocês fazerem. Já volto, vou ao banheiro rapidinho, pessoal. Só estou de volta aqui, qualquer coisa. Ainda está rolando o tempo aí para vocês fazerem.
Pessoal, outra alteração que a gente vai fazer também na nossa dinâmica, na verdade outra não, né? A alteração que a gente vai fazer na nossa dinâmica é em relação à oficina de matemática e física. Antes vocês tinham oficina de matemática no dia, que seria hoje, e oficina no dia seguinte, que seria na terça-feira, né? O que a gente vai fazer? Eu vou dar, como fica pouco tempo, vocês nunca conseguiam terminar todos os exercícios. Quando for hoje, quando vocês terminarem, vocês terminam 2h30, né? Assim que vocês terminarem, eu vou disponibilizar a oficina para vocês, tá? 2h30 eu vou disponibilizar a oficina, só que vocês vão ter hoje a tarde toda para resolver essa oficina, tá certo? Eu vou colocar 20 exercícios, tá? 10 de matemática e 10 de física, tá certo? Em diferentes níveis de dificuldade. Vocês vão ter o período da tarde hoje para resolver a oficina e estudar as outras matérias, obviamente. E amanhã, no horário da oficina, a gente vai corrigir esses exercícios e vai dar prioridade aos que vocês tiveram dificuldade. Vocês vão no privado, Leandro, pô, o 2 aqui não saiu, eu não consegui fazer o 3, pô, Leandro, o 4 ficou pesado. E eu vou corrigir prioritariamente esses exercícios, tá bom? Prioritariamente as dúvidas de vocês, tá certo? E a gente vai fazer dessa forma. Se ficar alguma dúvida pendente e não couber no tempo da oficina, eu vou tirando dúvida no privado para vocês, ou posto a solução no grupo, tá? Mas eu vou fazer dessa forma porque é uma maneira de dar tempo de vocês fazerem todos os exercícios que eu quero, que são os 20 ali da oficina, tá? Além das tarefas que vocês têm de casa, porque esses exercícios da oficina eu vou começar a dar prioridade agora para a matéria antiga, tá bom? Eu vou colocar sobre matéria do primeiro semestre, tá? Para a gente fazer uma revisão com mais qualidade, e a gente vai corrigir no dia seguinte, tá certo? Vou corrigir na terça-feira. Alguém não entendeu o que eu falei? Ficou com alguma dúvida? 2h30 eu vou soltar para vocês e vou corrigir no horário que está previsto aí para a oficina de matemática e física amanhã, tá bom? Não deixem para fazer, pessoal, esses 20 exercícios de matemática e física entre 2h30 e 3h30 do dia de amanhã. É para ser feito hoje. Eu estou tirando a oficina de hoje justamente para vocês terem tempo de fazer o exercício com qualidade. Ih, Leandro, essa matéria eu esqueci. Caraca, pô, tu botou um exercício de logaritmo aqui, eu esqueci tudo. Abre o caderno, tá? Procura uma videoaula que eu já dei aqui de logaritmo, assiste de novo. Ih, verdade, era isso aqui. E faz o exercício, tá? Eu vou estimular uma revisão em vocês, tá bom? É para vocês... Ah, não, esqueci o conteúdo, esqueci a fórmula. Vai lá no caderno, olha qual é a fórmula, assiste a videoaula de novo, procura a informação para aí vocês tentarem fazer o exercício, certo? Então é para ser feito dessa forma, é para ser feito hoje, tá bom? O dia de fazer oficina de matemática e física é hoje, amanhã é só o dia da correção. Então vamos lá, pessoal. Essa primeira matriz, A23, 2 por 3, tá? Ela vai ser I elevado a J se o I for maior do que J. Bom, vamos lá. Vamos montar aqui essa matriz. Matriz A, 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Esse primeiro elemento aqui é 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Vamos ver como é que ela vai ficar? Vamos tentar fazer essas contas de cabeça para agilizar? Ó, elemento A, 1, 1. Aqui o I é igual a J. Então fica I elevado a J. Ou seja, 1 elevado a 1, que dá 1. Aqui, pessoal, o I é menor do que o J. Então é linha de baixo. É 3J, que dá 6. Aqui o I também é menor do que o J. Então é 3J, que dá 9. Aqui o I é maior do que o J. Então fica I elevado a J. 2 elevado a 1, que dá 2. Aqui o I é igual a J. Então fica 2 ao quadrado, que dá 4. Aqui o I é menor do que o J. Então vai dar 3J, vai dar 9.
Alguém discorda de algum desses resultados da matriz que eu fiz aqui de vermelho, da matriz A? Então, vamos lá na matriz B. A matriz B ela é 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, ela é A11, A12, A21, A22, A31 e A32. A lei de formação dela é diferente, fala sobre igualdade e diferença, né? Aqui o E é igual a J, então vai ser I menos J, vai dar 1 menos 1, que é 0. Aqui eles são diferentes, então é o dobro do I, que é 2. Aqui eles são diferentes, então é o dobro do I, que é 4. Aqui eles são iguais, então vai ser I menos J, que dá 0. Aqui eles são diferentes, vai dar o dobro do I. E aqui eles são diferentes, vai dar o dobro do I. Alguém marcou algum número ou se confundiu nessa matriz? Marcou algum número diferente, né? Alguém não entendeu? Leandro, por que o teu deu 2 e o meu deu 5? Aconteceu algum tipo de problema desse na matriz que eu fiz de vermelho e na laranja? Se aconteceu, fala comigo aqui. Agora, a gente vai determinar a matriz C, que é o produto da matriz A, que é 2 por 3, pela matriz B, que é 3 por 2. A primeira coisa, você vai no teu rascunho e fala, opa, será que 2 por 3 eu posso multiplicar por 3 por 2? Você fala, posso. Não só posso, tá? Como vai dar uma matriz 2 por 2, porque eu estou fazendo uma 2 por 3 por uma 3 por 2. Então, tudo isso aqui vai no teu rascunho. Então, você fala, opa, eu posso fazer. Posso fazer e sei que vai dar uma matriz 2 por 2. Deixa eu já colocar aqui. Que vai ser a nossa matriz verdinha. A nossa matriz C, ela é 2 por 2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Os elementos eu vou colocar C11, C12, C21 e C22. Como é que eu calculo C11? É primeira linha da A com a primeira coluna da B. Vai ser 1 vezes 0, mais 6 vezes 4, mais 6 vezes 9, tá? Vai dar 36 com 54, que é 90. Opa, peraí. 36, o cacete. Pensando numa coisa, 24 com 54, que vai dar 78. O C12 é primeira linha com segunda coluna. Vai ser 1 vezes 2, mais 6 vezes 0, mais 9 vezes 6. Vai dar 2 com 54, vai dar 56. O C21 é segunda linha com primeira coluna. 2 vezes 0, mais 4 vezes 4, mais 9 vezes 6. Vai dar 16 mais 54, que é 70. E o C22 é segunda linha com segunda coluna. Vai ser 2 vezes 2, mais 4 vezes 0, mais 9 vezes 6, que vai dar 58. Então, a nossa matriz, que é a resposta, vai ser 78, 56, 70 e 58. Alguém fez alguma coisa diferente disso? Alguém não entendeu o que eu fiz? Isso dá trabalho mesmo, tá, pessoal? É trabalhoso determinar isso. Inara, tá me escutando aí? Tá aí? Tô aqui. Eu poderia fazer a matriz B vezes A? Sim. Sim. Daria a mesma coisa do que a matriz C? Daria a mesma resposta? Não. Se eu fizesse B32 vezes A23, perdão, não daria a mesma coisa, porque apesar de eu poder fazer, o resultado seria uma matriz 3 por 3, não é? Que só pelo fato de ser uma matriz de ordem diferente, ou seja, um diferente número de linha e coluna, já caracteriza uma matriz diferente. Até porque, pessoal, eu não falei isso, mas vou falar agora, duas matrizes são iguais quando
todos os seus elementos de mesma posição são iguais. Então, para ser igual, tem que ser de mesma ordem, né? Ou seja, uma matriz 5 por 9 só pode ser igual a uma matriz 5 por 9. E todos os elementos dessas matrizes precisam ser iguais, tá? De posições equivalentes. É como se uma matriz estivesse olhando no espelho, né? Então, cuidado. Aqui eu poderia fazer B por A. Só que o resultado, obviamente, ele daria diferente, tá? Porque essa é uma matriz diferente. Essa é uma matriz 3 por 3. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exemplo? Alguém não entendeu o que eu fiz? Pode perguntar, pessoal. Quando vocês perguntam, vocês acham que vocês atrapalham o andamento da aula, mas é o contrário, né? Vocês colaboram para a aula ficar mais rica. Agora, eu vou colocar, nessa reta final da aula, eu vou falar sobre matrizes especiais. Tá? São nomenclaturas especiais que vocês precisam saber, memorizar, estudar depois que a aula acabar. Tá? Tem uma quantidade grande de matrizes especiais, tem mais de 10, e vocês precisam saber o nome de todas elas. A primeira aqui que eu coloquei é a chamada matriz transposta, que a gente vai representar A elevado a T. Então, esse elevado a T indica a matriz transposta. Esse T pode ser minúsculo ou maiúsculo, tá bom? Como é que a gente faz? Como é que a gente determina uma matriz transposta? Ocorre quando trocamos as linhas pelas colunas de uma matriz. Ou seja, o A2 por 3, a transposta dela seria A3 por 2. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu vou pegar essa própria matriz 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Ó. 1, 4, 0, 5, 3, menos 2. Para fazer a transposta dela, se essa matriz ela é 2 por 3, eu já sei que a transposta é 3 por 2. A primeira linha vai ser a primeira coluna, 1, 4, 0. E a segunda linha vai ser a segunda coluna, 5, 3 e menos 2. E essa matriz agora vai ser 3 por 2. Entenderam como é que produz a transposta? É muito simples, tá? O que era a primeira linha vira a primeira coluna. O que era a segunda linha vira a segunda coluna. E assim sucessivamente. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre matriz transposta? É só fazer isso. Letra B. Matriz quadrada. É uma matriz com número de linhas igual ao número de colunas, tá? Ou seja, ela é uma matriz M por M. E os elementos que constituem, tá? Os elementos A e J, onde o I é igual a J, constituem a chamada diagonal principal da matriz quadrada. A gente vai trabalhar muito com as matrizes quadradas na próxima aula, que é sobre determinante, porque determinante ele só existe, né? Eu vou dar a definição para vocês, ele é um número real associado a uma matriz quadrada, então tem toda uma matéria, tem toda uma parte desse campo de matrizes que é dedicada a estudar as matrizes quadradas, então elas são bem importantes, tá? Para o cálculo de determinante. Então, como é que a gente representa as matrizes quadradas? Eu posso representar. A menorzinha que existe, ela é 1 por 1. Só tem um elemento. Isso aqui é uma matriz quadrada. Posso ter uma 2 por 2. Isso aqui também é uma matriz quadrada. E assim sucessivamente, pessoal. 3 por 3, 4 por 4, 1000 por 1000. Tá bom? Isso que é uma matriz quadrada. E o que é a diagonal principal, pessoal? Se você tem aqui uma matriz quadrada, a diagonal principal é essa turma aqui. É o A11, é o A22, é o A33, ou seja, quando o I é igual ao J, tá bom? Vou falar na próxima aula, mas já posso adiantar para vocês que essa outra diagonal aqui, ela é chamada de diagonal secundária. Essa é a diagonal secundária e essa é a diagonal principal.
estou abastecendo vocês de nomenclatura, porque todas essas nomenclaturas que a gente está vendo na aula de hoje, elas vão ser usadas na aula de determinante, tá bom? Aí é uma aula mais pesada. Essa aula de hoje é pré-condição para vocês assistirem a aula de determinante. Aqui eu vou exibir toda a nomenclatura matricial para vocês. Depois tem uma matriz chamada de identidade. Tá? Então, a matriz identidade é uma matriz quadrada, por isso que eu tive que dar a definição de matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Tá bom? E ela é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Então, eu vou mostrar para vocês as matrizes identidade que existem, tá? A menorzinha delas é essa, que é 1 por 1. A matriz identidade 2 por 2 é essa. A matriz identidade 3 por 3 é essa. Tá bom? Reparem que todos os elementos da diagonal principal valem 1 e quem está fora da diagonal principal vale 0. Então, essa aqui é a matriz identidade. Essa é a 1 por 1. Essa é a 2 por 2, essa é a 3 por 3. E qual é a importância dessa matriz identidade para a teoria das matrizes? É que ela é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, qualquer matriz multiplicada pela identidade dá a matriz. A identidade vezes uma matriz dá a matriz. E a identidade vezes a identidade dá a própria identidade. Ela é como se fosse o número 1 da multiplicação, né? 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Tá? Então a gente diz que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá? É que vocês estão acostumados a achar que o elemento neutro é o 0, né? Cuidado, 0 é o elemento neutro da adição e da subtração. Tá? Agora, da multiplicação, o elemento neutro, né? E da divisão, consequentemente, é o número 1. E a matriz identidade ela faz esse papel, tá certo? É claro, pessoal, que para eu multiplicar matrizes, eu tenho que atender às condições de multiplicação de matriz. Ou seja, tem que ter aquele miolinho, tem que ser igual, tá? Então, por exemplo, se você pegar a matriz 3, 4, 5, 7 e multiplicar pela identidade de mesma ordem, é claro que eu não posso multiplicar por essa aqui, né? Podem ter certeza que vai dar 3, 4, 5, 7, tá bom? Porque ela faz o papel de elemento neutro. E se ela tivesse antes dessa matriz, também daria a mesma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte de matriz identidade? Agora a gente vai chegar onde eu queria, que é a matriz inversa, tá? Deixa eu só abrir isso aqui um pouquinho. Ficar um pouquinho aqui. Então, o que é a matriz inversa? Ela vai ter um símbolo, menos 1, tá? É A elevado a menos 1. Esse é o símbolo de matriz inversa. É uma matriz quadrada obtida através da seguinte relação. Atenção aqui. O produto de uma matriz pela sua inversa dá a identidade. Está escrito aqui. Vocês já conhecem isso? Vocês já sabem, por exemplo, qual é o inverso de 5? O inverso de 5 é 1/5, porque quando você pega o 5 e multiplica por 1/5, dá 1. Ou seja, o número vezes o seu inverso dá o elemento neutro da multiplicação. Vamos levar isso para a linguagem de matrizes? Uma matriz vezes a sua matriz inversa dá o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Tá bom? Então, é assim que a gente determina a inversa de uma matriz. Na próxima aula, eu vou explicar um método mais rápido do que eu vou mostrar hoje, mas eu preciso, tá, que vocês saibam o que eu vou mostrar agora na aula de hoje. Pessoal, eu gostaria muito, seria muito bom, se fosse só inverter os elementos, transformar o 2 em 1/2, o menos 1 em menos 1, o menos 3 em menos 1/3 e o 4 em 1/4. Só que não é assim que funciona, tá? A gente tem que aplicar exatamente essa condição. Ou seja, eu vou pegar essa matriz aqui,
2, menos 1, menos 3 e 4. Vou multiplicar por uma matriz que eu não conheço, que eu vou chamar de ABCD, e vai dar a matriz identidade, que é 1, 0, 0 e 1. Claro que eu estou fazendo tudo na ordem 2, tá? Tudo 2 por 2, porque eu só posso multiplicar uma matriz, para uma matriz 2 por 2 produzir outra matriz 2 por 2, ela tem que ser multiplicada por uma 2 por 2 também, né? Então, pessoal, essa aqui seria a matriz A da teoria, essa é a inversa que a gente está procurando, e essa é a identidade. A gente acabou caindo numa multiplicação de matrizes. Eu vou pegar primeira linha com a primeira coluna, vai dar o meu primeiro elemento. Então, 2A menos C igual a 1. Primeira linha, lembra que da primeira eu só pego linha. Com a segunda coluna, vai dar esse cidadão aqui, que está na posição 1, 2, né? Então, ó, 2B menos D é igual a 0. Segunda linha com primeira coluna é 1, 2, né? Ó, é 2, 1, perdão. Segunda linha com primeira coluna é 2, 1. Vai dar esse cara. Então, menos 3A mais 4 vai dar 0. E segunda linha com segunda coluna é o 2, 2, né? Menos 3B de bola mais 4D é igual a 1. O que tem que ser feito agora? É só resolver esse sistema. Se você resolver esses dois sisteminhas, acabou, está feito. Como é que a gente pode resolver isso aqui, pessoal? Eu vou multiplicar a primeira linha aqui toda por 4, tá? Vai ficar 8A menos 4C é igual a 4 e menos 3A mais 4C igual a 0. E vou somar. 8A menos 3A dá 5A. 5A é igual a 4. A igual a 4 quintos. E como é que eu faço para achar o C? Eu vou fazer 2 vezes o A menos C igual a 1. Vai ficar 8 quintos menos C igual a 1. O C vai ser 8 quintos menos 1. Deixa eu só botar isso aqui em outro lugar, que não vai dar espaço aqui, tá, pessoal? Acabei escrevendo grande demais, tá? Então, ó, vamos lá. Vou substituir na linha de baixo, tá? Menos 3A vai ser menos 12 sobre 5 mais 4C igual a 0. Passa esse 12 quintos para lá, vai ficar 4C igual a 12 quintos. Cancela aqui. O C vai dar 3 quintos. Agora eu vou resolver para achar o D de dado e o D de bola. Vou multiplicar aqui por 4 também. Vai ficar 8B menos 4D igual a 0. Menos 3B mais 4D igual a 1. Soma. Vai ficar 5B igual a 1. B igual a 1 quinto. E vai fazer 2 vezes B, que é 2 quintos, menos D igual a 0. O D vai dar 2 quintos. É só resolver esse sistema. O método vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, ó, a resposta, a matriz inversa, ficou o A, que é 4 quintos, o B de bola, que é 1 quinto, o C, que é 3 quintos, e o D de dado, que é 2 quintos, tá bom? Na aula que vem eu vou explicar uma maneira para vocês chegarem direto daqui para cá. Tá? É um macetinho que alguns de vocês já conhecem, né?
troca o sinal da diagonal secundária, inverte a diagonal principal e divide todo mundo pelo determinante. Mas eu vou formalizar isso na próxima aula. Aí você já consegue chegar direto na resposta, tá? Você já consegue fazer até de cabeça. Mas aqui, em princípio, é bom para a gente treinar a parte de multiplicação entre matrizes. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte de matriz inversa? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Essas outras matrizes agora são mais rápidas, tá? Matriz oposta. O que é uma matriz oposta? Para obter a matriz, para obter a oposta de uma matriz, basta trocar o sinal de todos, tá aqui seus, de todos os seus elementos. Então, é muito simples, tá, pessoal? É muito fácil isso. Se você tem uma matriz A, 1, 4, menos 3 e 0, a matriz de menos A é só trocar o sinal de todo mundo, né? Menos 1, menos 4, 3 e 0. Muito simples. Isso que é uma matriz oposta. Agora, o que é uma matriz simétrica? A matriz simétrica, a matriz é dita simétrica quando é igual à sua transposta. E tem como acontecer isso, tá? Matriz simétrica, ela é igual à sua transposta. Eu vou escrever para vocês aqui a matriz simétrica, tá? Para vocês olharem aqui um negócio. A gente não pode escrever de qualquer jeito. Pronto. Olha essa matriz A aqui, tá? Em primeiro lugar, pessoal, para a matriz ser igual à sua transposta, ela precisa ser quadrada, né? Porque vamos voltar lá em matriz transposta. A matriz transposta, eu troco linha por coluna, ou seja, uma 2 por 3 vira uma 3 por 2. Então, se a matriz não for quadrada, não tem a menor chance dela ser simétrica, ou seja, dela ser igual à sua transposta. Ela precisa ser quadrada. Então, escrever aqui a matriz 3 por 3. Quando eu for produzir a transposta, o que é primeira linha vai virar primeira coluna. O que é segunda linha vai virar segunda coluna. E o que é terceira linha vai virar terceira coluna. Pronto. A matriz ficou idêntica. Então, a matriz A ela é igual à sua transposta. Logo, essas matrizes são simétricas. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre matriz simétrica? Agora, além dessa denominação de matriz simétrica, pessoal, existe uma matriz chamada de antissimétrica. A antissimétrica, ela ocorre quando ela é igual à oposta da sua transposta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou pegar aqui a matriz A. Vou pegar aqui a matriz A, só para vocês darem uma olhada aqui. Só um minuto. Deixa eu apagar um negócio aqui. Pronto. Vamos olhar essa matriz aqui, ó. Quando eu fizer a transposta dela, a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. Pronto. Se vocês repararem, essas matrizes elas não são iguais, tá? Agora, quando eu faço menos a transposta, eu sou obrigado a trocar o sinal de todo mundo. Ou seja, quando eu faço a oposta da transposta, todo mundo vai trocar de sinal. Vou trocar o sinal de todos os elementos.
E aí vocês vão reparar que a matriz A ela vai ser igual a menos, ou seja, vai ser igual à oposta da transposta. Então, essa matriz aqui, ela é dita antissimétrica, tá bom? Porque se você fizer a transposta dela e trocar o sinal, a matriz ela vai continuar sendo a mesma coisa. Só que para isso acontecer, pessoal, para ela ser antissimétrica, a diagonal principal precisa ser toda igual a zero obrigatoriamente, senão não tem como produzir uma matriz antissimétrica, tá bom? A simétrica não tem essa obrigatoriedade, tá? Se vocês repararem, esses elementos aqui, ó, por exemplo, o elemento A12 é igual a A21, o A13 é igual a A31, tá? O A23 é igual a A32, tá? E a diagonal principal não precisa ter restrição nenhuma. Foi assim que eu fui montando a matriz de cabeça. Agora, para você montar uma matriz antissimétrica, esses elementos, ó, o A12 tem que ser igual a A21, só que com sinal oposto. O A13 é igual a A31, só que com sinal oposto. E o A23 é igual a A32, só que com sinal oposto. E a diagonal principal precisa ser toda igual a zero. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa sobre essa matriz antissimétrica? Então vamos para o nosso último slide. Tá? No nosso último slide, eu coloquei 4 matrizes, só que são matrizes bem curtas, bem rápidas. Tá? O que é uma matriz linha? Possui só uma linha. Exemplo. Pronto, isso é uma matriz linha. Ela tem uma linha e 4 colunas. O que é uma matriz coluna? Só tem uma coluna. Sei lá, 0, 2, 3. Isso aqui é uma matriz coluna. Ela tem 3 linhas e uma coluna. O que é uma matriz nula? A matriz nula tem todos os elementos nulos, né? Todos os elementos são nulos. Falta um S aqui. Todos os elementos são nulos. Exemplo de uma matriz nula. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. É uma matriz nula. Né? Ela acaba sendo o elemento neutro da adição ou da subtração de matrizes. E, por fim, o que é uma matriz diagonal? Será uma matriz diagonal toda matriz quadrada que os elementos que não pertencem à diagonal principal sejam iguais a zero, sendo que os elementos da diagonal principal podem ser iguais a zero ou não, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Sei lá, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 9. Isso aqui é uma matriz diagonal, porque todos os elementos da diagonal principal, né? Tá? Perdão, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal, elas são iguais, tá? São iguais a zero. Tá? E o restante não precisa ser necessariamente igual a zero. É claro, pessoal, que se todos os elementos da diagonal principal forem iguais a zero, ela vai ser nula. Se todos os elementos da diagonal principal forem iguais a 1, ela já tem até um nome mais específico, que é a matriz identidade, tá bom? Toda matriz identidade, ela é um tipo de matriz diagonal, mas obviamente nem toda matriz diagonal ela é identidade, tá bom? E são nomes que raramente vão aparecer para vocês, tá? Mas tá visto aí, tá bom? Querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, sentiram falta de algum tipo de matriz, porque pode ser que eu fale na próxima aula. Deixa eu só dar para vocês, pessoal, rapidinho aqui. Pegar esse nosso finalzinho de aula. Eu quero que vocês façam um exercício do Enem, tá? Ele caiu agora. Eu vou abrir aqui um slide. E vou dar um tempo para vocês fazerem esse exercício aqui da apostila de vocês, tá? Então vamos lá. Vou dar aí 5 minutinhos para vocês pensarem nesse exercício. Vou só pegar uma água para mim.
E aí, pessoal, fizeram? Sara, fez? Sara, tá aí ou tá dormindo? Oi, tô aqui. E aí, fez a 2? Fiz. Achei a. Letra A. Alguém marcou alguma coisa diferente da letra A? Esse cálculo não é nem agora, tá? Cálculo não é nem de agora. Vamos dar uma lida nessa questão? A transferência eletrônica disponível, a TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores, em uma matriz A. Ó, tá vendo aqui o que ele usa? Ó? Uma matriz A maiúscula entre colchetes A e J, ou seja, uma matriz A onde os elementos são representados por A e J, em que o I está entre 1 e 5 e o J entre 1 e 5, ou seja, uma matriz 5 por 5, tá, pessoal? Ele ainda fala. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante um mês. Ou seja, se você pegar esse elemento aqui, ó, ele está na terceira linha e na quarta coluna. Ele é o elemento Azinho 34. Então, o banco 3 transferiu 1 milhão para o banco 4. Esse que é a tradução dessa questão. Essa aqui é a tradução da questão. Observou que os elementos A e I igual a 0, né? Uma vez que a TED é uma transferência entre bancos distintos. Ou seja, essa turma aqui está dando 0, pessoal, obrigatoriamente, porque aqui seria a transferência do banco 1 para ele mesmo, né? Do 2 para ele mesmo, do 3 para ele mesmo, e eles... a brincadeira aqui é transferir para bancos distintos, tá? Então, esses valores aqui da diagonal principal, naturalmente, são iguais a 0. Observe que, já falei isso, então, essa matriz é obtida pela... esta é a matriz obtida para análise. Bom, ele deu essa matriz aqui para a gente. Aí ele pergunta, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade via TED é o banco... Bom, vamos lá, pessoal. Vamos ver quanto o banco 1 transferiu. O valor que o banco 1 transferiu está aqui. Ó. Por quê? Esse aqui é o elemento que o 1 transferiu para o 1, que o 1 transferiu para o 2, que o 1 transferiu para o 3, que o 1 transferiu para o 4, que o 1 transferiu para o 5. Se você tivesse essa visão aqui, essa sagacidade, já ia morrer a questão. O banco 1, ele transferiu 6 milhões para outros bancos. O banco 2, ele transferiu 3 milhões para outros bancos. O banco 3, 4 milhões. O banco 4, 4 milhões também.
o banco 5 transferiu 5 milhões, tá? Então, o banco que mais transferiu foi o banco número 1, tá bom? Porque qual é o significado desses elementos? Aqui é 1 transferindo para 1, 1 transferindo para 2, 1 para 3, 1 para 4 e 1 para 5. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão, sobre essa número 2? Isso caiu agora no Enem, pessoal. Acabou de cair essa questão no Enem. Tá certo? Deixa eu pegar uma outra questãozinha aqui para vocês. Vamos pegar aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa questão 17, que é da apostila também. E aí, Tainá, fez essa 17? Tô fazendo. Beleza. Vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês fazerem e vou corrigir.
Bom, pessoal, deixa eu fazer essa aqui para a gente fechar a aula de hoje. Observe a matriz A quadrada e de ordem 3, tá? Quando ele fala de ordem 3 é porque ele é 3 por 3, tá? Considere que cada elemento A e J dessa matriz é o valor do logaritmo decimal de I mais J. Ou seja, ele está falando para a gente, né, que o A e J é log na base 10 de I mais J. Ele está querendo o valor de X. O X, ele ocupa essas posições aqui, ó. Então, por exemplo, o X ele pode ocupar a posição 2, 3 ou 3 por 2. Vai dar a mesma coisa. Então, ó, o A 2, 3, ele seria o log de 2 mais 3, que é o log de 5. E o A 3, 2 também seria o log de 5. Tá certo, pessoal? Ou seja, ele está querendo o log de 5. Eu quero que vocês lembrem que o log de 5 ele é o log de 10 sobre 2, não é? E log de 10 sobre 2 é log de 10 menos o log de 2. Ou seja, é 1 menos o log de 2. Por isso que eu pedi para vocês decorarem que o log de 5 é 1 menos log de 2 para vocês não perderem tempo nessas questões. E o log de 2, pessoal, ele está dado aqui, não é? É 0,3, porque se esse elemento é o A11, isso aqui é igual ao log de 1 mais 1, que é o log de 2. Então vai ser 1 menos 0,3, que é 0,7, letra B. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 17? Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Essa matriz, por acaso, ela é simétrica, né? Aqui, ó, primeira linha é igual à primeira coluna, segunda linha é igual à segunda coluna e a terceira linha é igual à terceira coluna. Só por acaso. Pessoal, então é o seguinte. 2h30 eu vou postar para vocês a oficina e eu vou postar para vocês os exercícios para casa dessa matéria de matriz, tá bom? Eu não vou dar muita coisa, porque eu já vou dar matéria nova na segunda-feira que vem. Vou dar matéria nova na outra segunda, depois que eu vou dar um volume grande de exercícios sobre essa parte de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Tá certo? Então, eu vou colocar os exercícios para casa, 2h30, e vou colocar os exercícios da oficina que vocês têm que fazer hoje. Tá bom? Então, tentem almoçar agora, de 12h30 até 1h, para vocês assistirem a aula de 1 às 2h30. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês na terça-feira na oficina, na correção dos exercícios, tá bom? Tchau, tchau, gente.